Salve, salve, torcedor mais querido, muito bom dia, uma ótima segunda-feira, uma segunda-feira feliz, alegre, né, pra gente, graças a Deus, né, estávamos precisando de uma segunda-feira tranquila, leve, né, mais respirando mais aliviado, com um pouco mais de tranquilidade, em que pese ainda estejamos longe, né, de estar brigando pelas coisas que o ABC merece, que a grandeza do ABC merece, né. Mas o que aconteceu aqui em Tombos foi uma vitória do alívio, né? Uma vitória que renova as esperanças do torcedor, que renova as esperanças do plantel, que renova as esperanças da imprensa, da diretoria. É uma vitória por todo o contexto, né? Maiúscula, realmente, um grandíssimo resultado. Eu ainda estou aqui em Tombos, né? Nessa manhã de segunda-feira, estou gravando esse vídeo por volta das 10 da manhã. Daqui a pouco eu e o Baba vamos estar iniciando a nossa viagem de volta para Natal. Só conseguimos o voo para hoje, né? A gente ainda tem 7, 8 horas de ônibus daqui, de Tombos até o Rio de Janeiro. Depois a gente vai num voo do Rio para Recife e só amanhã, por volta de 10 da manhã, a gente chega em Natal, né? Na terça. Então por isso não está tendo Giro Alvinegro hoje, mas eu estou gravando esse vídeo aqui para a gente papear um pouquinho, né, sobre o que foi essa vitória do ABC contra o time do Tombense. Desde o princípio, né, a escalação, as escolhas do técnico Rodrigo Santana causavam um tanto de espanto, né, pra gente. A volta quase que do nada, né, do Ezequiel para a titularidade. Ele que passou de terceira opção para a titularidade no ABC, né, com o Rodrigo Santana. Fez um primeiro tempo assim, bem abaixo, né. Acho que não era nem... Já era esperado, na verdade, esse tipo de desempenho do Ezequiel, pela falta de ritmo de jogo que ele estava, né. E pelo que a gente conheceu também do Ezequiel, um lateral muito mais cadenciado, né, muito mais defensivo do que ofensivo. Enfim, ele não foi bem no primeiro tempo, tanto que até em razão do cartão amarelo que levou, já foi substituído no intervalo. A volta do Joãozinho, né, vê-lo o Joãozinho novamente atuando pela ponta, né, pelo lado do campo, é uma boa. Eu acho que o ABC ganha com o Joãozinho disponível naquela função ali. Acho que foi uma boa alternativa, uma boa decisão do Rodrigo Santana, esse retorno do Joãozinho. E, enfim, acho que funcionou nele, ele ajudou assim, bastante durante o jogo. Mas o primeiro tempo do ABC foi muito fraco, né? Acho que todo torcedor que assistiu aquele primeiro tempo viu que o ABC realmente fez uma partida patética. O ABC tomou um gol, né, num pênalti mais uma vez inexistente, é bom que se diga, né? Mais um pênalti mequetrefe marcado contra o ABC. Não basta as dificuldades que a gente já tem dentro do campeonato. Estamos sendo rodada após rodada, dia após dia, prejudicado pela arbitragem. E foi novamente assim aqui em Tombos, um pênalti completamente inexistente marcado. Apesar da imprudência, né? Da imprudência da entrada perigosa ali do Renato Visca, que, repito, foi só na bola, mas a maneira como ele desarma ali acaba dando a interpretação, margem para o árbitro interpretar da maneira que ele quiser, né? E ele acabou marcando a penalidade. E aí a gente sai atrás do placar e simplesmente não acontece nada depois disso, né? O Tombense perde um jogador expulso, lateral direito, ainda no primeiro tempo, pouco depois do gol. O ABC joga da metade do primeiro tempo para frente com um jogador a mais e não consegue criar absolutamente nada, né? Um time engessado, um time muito pouco criativo e que estava incomodando a todo mundo. Tanto que no intervalo as análises, se você for ver, né, acho que em todas as rádios aí, Twitters, páginas especializadas, foi uma análise realmente bem crítica, porque o ABC jogou um futebol pífio no primeiro tempo. E aí coube ao Rodrigo Santana, né, fazer a leitura necessária, entender o contexto do jogo, o ABC precisando de um resultado, a derrota seria uma catástrofe, e ele faz logo 3 mudanças de cara, né, no intervalo. E essas mudanças mudam completamente o patamar do time. Juninho entrou muito bem, né, muito bem, tá pedindo passagem, né, mostrou que tem futebol para ajudar o ABC nessa Série C. O Rosa também, para mim, foi o melhor em campo até, né, também entrou muito bem, entrou até inicialmente como um meia, terminou o jogo como lateral esquerdo, ajudando demais, acertando cruzamentos, né, e foi fundamental, repito, para mim o Rosa foi o melhor em campo. E as outras trocas que foram feitas também ao longo desse segundo tempo. O segundo tempo foi outro, completamente diferente, né? O ABC soube explorar bem os espaços do Tombense e foi um jogo praticamente de ataque contra a defesa. O segundo tempo do ABC foi um segundo tempo de almanaque, foi um segundo tempo de muita imposição física, técnica, né?
e que empurrou o time do Tombense para trás, e foi o segundo tempo inteiro o ABC finalizando. Acho que com 5 minutos do segundo tempo, o ABC já tinha finalizado mais do que o primeiro tempo inteiro, né? Então, parecia, né? Estávamos com aquela sensação de que o gol ia sair a qualquer momento no segundo tempo ali. Mas só que o tempo foi passando e nada, né? E Ítalo errava as finalizações, cruzamento não era certo, e aquela tensão aumentando cada vez mais, até que dessa vez, né? A sorte estava do nosso lado, né? O roteiro dessa vez do jogo foi escrito de uma maneira feliz para o torcedor do ABC, né? Aos 45 do segundo tempo, cruzamento espetacular do Anderson Rosa, lá do lado esquerdo, cabeceio do Jonathan Carlos, 1-1, e aos 50 já, né? Cruzamento do Matheus Martins e o Ítalo aparecendo, né, no segundo pau para fazer o gol da virada. Alívio muito grande, muitos de vocês acredito que viram, né, o vídeo que eu gravei aí no gol do Ítalo, o gol da virada. É um sentimento de alívio inexplicável assim na vitória, porque, como eu disse, a derrota seria muito ruim para o ABC. Estaríamos na zona de rebaixamento hoje, né, pelos outros resultados que aconteceram depois, se a gente tivesse perdido o jogo. Mas não perdemos, empatamos, depois viramos, e hoje o ABC está em outra situação dentro do campeonato. Nos aproximamos do G8, a distância que era de 5 caiu para 3 pontos, e ampliamos a vantagem sobre a zona de rebaixamento, né? A vantagem que era de 1, agora é de 3 pontos. Então, nós não só respiramos um pouco mais aliviados com relação à parte de baixo, como também já estamos vislumbrando algo melhor na parte de cima da tabela. De modo geral, gente, foi um jogo assim que o resultado era o principal de tudo, né? A gente precisava vencer. A gente precisava dos 3 pontos. O ABC não precisava dar espetáculo, né? Claro que muitos jogos a gente jogou bem e não venceu. Aqui em Tombos o primeiro tempo foi horroroso, o segundo tempo foi de muita vontade, mas a gente conseguiu o que a gente precisava, que era a vitória. Então, é isso que vale. Eu acho que daqui para o final do campeonato, nós não temos que estar nos preocupando com o nível de atuação, né? Porque o ABC ficou durante 11 rodadas jogando melhor que o adversário e não ganhando jogos, né? Só ganhou 1. E se agora ele tiver que jogar mal e vencer, para mim tá beleza, tá tudo bem. Eu acredito que para a grande maioria da torcida também, né? Vamos torcer, claro, vencer jogando bem é sempre melhor, né? Mas se não for possível, que a vitória venha, né? Que a vitória aconteça independentemente do contexto. Sábado tem ABC e Maringá, provavelmente esse jogo vai ser na Arena das Dunas, tá? Eu já trouxe essa informação ontem. A ABC tá tratando as finalíssimas, né? Finalizando as tratativas, essa é a verdade, com a Arena das Dunas para levar esse jogo para lá, será lá, acredito. E o torcedor tem o dever agora de abraçar o time, né? O Rodrigo Santana chegou em 2 jogos fora de casa de 6 pontos, ele tá levando 4 para Natal, então é um baita início de trabalho do ponto de vista de resultado do Rodrigo Santana. E agora o torcedor tem que abraçar. Todo mundo na arena no sábado, o jogo é sábado 17 horas, horário perfeito, né? Final de semana, para você ir apoiar o mais querido, e acredito que a gente tem condição de colocar 10 mil torcedores aí na arena no mínimo, né? Nesse próximo sábado, porque o time precisa que o torcedor abrace agora, né? O ABC pode, veja o que eu estou dizendo, o ABC pode muito bem, com a força da sua torcida, chegar forte para brigar pelo G8 e, consequentemente, pelo acesso. Mas a torcida, ela é preponderante, ela é primordial nesse cenário. Se o torcedor abraçar, eu digo a você que a gente vai estar muito mais bem encaminhado para alcançar esses objetivos, beleza? É isso, gente. Comentário rápido aqui, vamos embora, né? Agora iniciar a viagem de volta para Natal. Amanhã a gente tá de volta aqui com outros conteúdos no canal, beleza? Um abração para vocês, tamo junto e obrigado, Deus, pela vitória aqui em Tombos. Valeu, tchau, tchau.